Muito bom dia a todos. Ontem à noite tivemos aqui um evento de casais, um jantar maravilhoso. Sim ou não? Sim. Valeu. E o pastor Paulo Santana e a sua esposa, Dona Dulce, estiveram conosco ministrando a palavra. Eles são professores da organização Palavra da Vida, um seminário formador de pastores. Eles têm muita experiência. E nós o convidamos para emendar de ontem para cá. Obrigado à família do Bastos por ter os hospedado. E é um prazer recebê-los mais uma vez. Pastor, bem-vindo. Limpando a cozinha, esse assunto para homem? Acho que para todos nós. Bom dia, amados. Que a graça, a paz do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, que essa mesma paz esteja no seu coração, amém? Que bom, obrigado a oportunidade, rever alguns irmãos, amigos, nos conhecemos lá na década de 90, parece que é. Alguns ainda tinham cabelo, né, pastor Edgar? E outros não tinham nem barba branca, né? Então o tempo passa. Mas bom, já estivemos aqui há muitos anos atrás e muito gostoso retornar, rever alguns irmãos e conhecer tantos outros. É muito bom. A família de Deus, povo de Deus. Quero apresentar a minha esposa, Dulce, a Dulce Lea. Pode chamá-la de Dulce, ela está conosco. Estivemos ontem à noite nesse jantar, tempo muito especial com os casais. E eu quero apresentar o restante da família. Tem uma foto aqui. Então, pais sempre são cheios de corujice com os filhos. Então, ali é toda a nossa família. Do lado esquerdo tem o Josué, 25 anos, casado com a Juliana, que é a próxima aí, da esquerda para a direita. Josué está morando em Foz do Iguaçu atualmente. Ele está numa missão que trabalha com povos árabes e está entendendo de Deus, já foi preparado para isso, está vendo todos os trâmites necessários para ano que vem se mudar para a Turquia e treinar o povo turco. 80 milhões de habitantes, país da Turquia, somente 6 mil cristãos fiéis ou chamados evangélicos lá no país, só 6 mil. Então, uma carência muito grande de treinamento para o povo turco, para que eles cuidem da igreja turca. E o Josué entendeu no coração de fazer isso para o resto da vida dele. Então, se vocês puderem, orem pelo Josué Santana e a Juliana. E quem sabe eu vou ter um netinho turco, né? Eles casaram há 1 ano e meio e vou ter que ensinar muita coisa para o turco depois. Lá do outro lado, na direita, está o Timóteo, é o nosso caçula. Tem 23 anos, ainda mora conosco, último ano de faculdade, um crente no Senhor Jesus, sempre envolvido na igreja, ajudando, apoiando o ministério lá do nosso pastor de jovens. Nós moramos na cidade de Atibaia, frequentamos a primeira igreja batista, sou parte da liderança, mas nosso tempo maior, como o pastor Ediar já falou, é ali no ministério com a Palavra da Vida, especialmente o nosso seminário. Já estamos por lá há 27 anos, e 27 anos de casados. Muito bem, o tema que vocês estão vendo já há algumas semanas é a família à moda do chefe. Muito interessante, muito legal trabalhar vários conceitos fazendo esse paralelo da casa, não é? E o tema para hoje é limpando a cozinha. Quando falamos em limpeza, é porque supomos que é necessário uma manutenção para que a funcionalidade da casa continue agradável, não é? Na verdade, o tema que está embutido é uma vida de santidade. Uma vida de santidade é o chamado que todos nós temos. Essa é a vontade de Deus, diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A vontade de Deus é que, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós que já nascemos de novo, temos um compromisso de viver uma vida de santidade. E se nós fazemos isso dentro de casa,
a igreja do Senhor Jesus, naturalmente, vai receber essa bênção, porque a vida das pessoas se torna uma vida de santidade. E assim podemos manter a noiva santa, a noiva que é a igreja, não é? E aí mostrar para o mundo que é possível viver uma vida correta assim. Mas dentro desse tema de santidade, há especialmente uma visão que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa reflexão, nessa manhã, que é pensarmos numa resolução de conflitos. Isso vai ajudar a vida da santidade dentro da família. Como é que podemos viver a santidade dentro da família? Se nós resolvemos os conflitos que nós temos. Os conflitos não estão só lá no norte da Síria, na região do Oriente Médio, lá na Ucrânia, espalhados aí pelo mundo. Quando você olha para o mapa mundi, não é? Para o globo terrestre, você fala, olha, nesse país, nessa região tem muito conflito, tem muita guerra, está acontecendo atentados nessa região. A grande verdade é que o conflito não está tão longe assim, ele está mais perto, está aqui no nosso país, especialmente esse momento que o país vive, político, difícil, de corrupção, de tanta coisa vindo à tona. Alguns grupos se levantam e querem conclamar os seus direitos, estão dispostos a partir para a guerra, para a briga, para o conflito. Mas, na verdade, o conflito não está só lá no Palácio do Planalto, não está distante em algum outro canto do nosso país, mas o conflito está mais perto. Está mais perto do que nós imaginamos, está aqui na nossa cidade. Talvez o conflito que você tem esteja lá no seu ambiente de trabalho. Talvez você que é estudante lá com o seu professor. Mas o conflito não está tão longe assim da nossa casa. Muitas vezes o conflito está dentro da nossa casa. Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Está no conflito com o nosso cônjuge, está no conflito com os nossos filhos, marido com esposa, esposa com o marido, pais com filhos e filhos com os pais. Essa é a realidade da nossa vida, porque somos pecadores, nós temos conflitos. Mas a palavra de Deus tem uma exortação, ou na verdade um encorajamento, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus, nesse texto, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz o seguinte para nós: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando pensamos em conflito, o que vai ajudar uma resolução de conflito é que haja a presença de um pacificador. Alguém vai precisar ter a atitude pacificadora para ministrar ou para administrar a paz dentro do conflito. Mas olha que interessante o que o texto está dizendo para nós. Bem-aventurado, bem feliz é um pacificador. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você se acha um pacificador? Ou você, muitas vezes, pelo seu senso de justiça própria, você quer muito mais jogar lenha na fogueira do conflito? Você quer pegar um tonel de combustível e falar: quer ver com quem você mexeu? Quer ver qual é o meu poder de fogo? Isso não é o pacificador. O pacificador não é aquele que passa de largo do conflito e fala: ô meu irmão, paz e amor aí, eu sou da paz, então conflito, eu estou longe. Isso não é ser pacificador. O pacificador é aquele que vai no meio do conflito, como diz, no olho do furacão, e lá ele levanta a bandeira da paz e promove a paz no meio do conflito. Isso é ser um pacificador. Mas olha que interessante ainda, o versículo diz que a nossa filiação será reconhecida. Nós vamos mostrar de quem nós somos filhos, se realmente nós formos pacificadores. Você já pensou em adicionar, pelo menos no reconhecimento que as pessoas têm de você, em adicionar no seu sobrenome, Filho de Deus?
Vamos pensar, está ali o Edgar, o Filho de Deus. Está ali o Paulo, Filho de Deus. Porque as pessoas, ao olharem para você, já vão relacionar com a figura de um pacificador. Ninguém vai sair correndo, lá vem o meu conflito. Não. Lá vem o pacificador. Como é bom estar com ele. Quando eu abro o meu coração, falo dos meus conflitos, ele consegue trazer uma ministração de paz, ao invés de colocar mais lenha na fogueira. Infelizmente, tristemente, a realidade é exatamente essa situação. Será que podemos carregar o nosso testemunho das nossas atitudes pacificadoras, dizendo, somos filhos de Deus? Nós ministramos a paz. A religião do cristianismo é a religião da paz, que derruba e ensina e prega a maior barreira de inimizade que existe, apontando para a verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Porque ele derrubou a barreira de inimizade, que era o pecado, e ele promoveu paz no nosso coração. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o próprio Deus, que é um Deus pacificador, envia o seu Filho, que é o pacificador, e nos aproximou dele. Tem um autor chamado Ken Sande. Na verdade, essa ideia é extraída de um dos livros dele, chamado Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador. Ele diz que, de modo geral, nós respondemos a um conflito há 3 maneiras básicas de se responder a um conflito. Quando você enfrenta um conflito, como você responde a esse conflito? A primeira maneira que ele diz são respostas de escape. Essa é uma tendência muito comum. O indivíduo, ele encara um conflito e ele tenta escapar. Esse problema é muito grande, ele é muito maior do que as minhas forças, muito maior que o meu entendimento, eu não sei lidar com ele. Talvez eu mesmo seja esse conflito e eu vou tentar fugir para que não encare o conflito. Uma das maneiras, então, é negar que o conflito existe. Essa é a primeira maneira, a maneira mais comum que as pessoas têm de tentar escapar de um conflito. É mais ou menos assim: olá, irmão, bom dia, como vai? Ah, tudo bem, né? Falou o A desse jeito, esticado, você sabe que não está tudo bem. Mas uma maneira bem cheia de cortesia, não é? De dizer que tem um conflito, mas eu não quero falar dele. Há muitas famílias, muitos casais, muitos filhos, que simplesmente estão se contendo no seu conflito e negando que existe. Eu vou contar um segredinho para vocês, de pastor. O pastor, quando aperta a mão do irmão na porta da igreja, na chegada ou na saída, a maneira como há uma resposta, não é? E aí, meu irmão, tudo bem? Fazer o quê, né, pastor? Tudo bem. Pastor já sabe o que tem ali. Então, não tente negar que o conflito existe. Infelizmente, muitas esposas estão negando o seu conflito dentro do lar com o seu cônjuge. Muitos maridos estão negando o conflito. E a maneira de negar é simplesmente ignorar. Eu não vou tratar. Deixa quieto. Não levanta o problema. Vou ver até onde eu consigo levar isso. Evidente que essa não é uma resposta para nós, como crentes no Senhor Jesus. A segunda maneira de tentar escapar do conflito é literalmente fugindo dele. Como é que é essa fuga? Se o meu conflito vem vindo ali, deixa eu ir para o lado de cá, não quero encontrar. Infelizmente, muitos cristãos, crentes no Senhor Jesus, nascidos de novo, salvos pela graça, tendo conflito com outro irmão em Cristo, prefere, não, aquele irmão não dá. E já colocamos um rótulo e tentamos literalmente fugir, para não encontrar com o irmão. Mas isso também acontece dentro das nossas casas. Uma maneira, às vezes, uma maneira, entenda de novo, às vezes, uma maneira do marido fugir do conflito é arrumar mais hora extra para fazer. Fica até mais tarde no trabalho. Porque quem sabe eu chego em casa e todos os meus conflitos já estejam dormindo, não é?
Às vezes a esposa, a maneira dela fugir do conflito, ela arruma uma dor de cabeça e vai dormir mais cedo. E pede para ninguém fazer barulho. Porque eu não quero encarar o meu conflito. Às vezes o filho vai se trancar no quarto e dizer que tem uma tarefa da escola. Porque ele não quer encarar os seus conflitos. Evidente que essa não é a maneira para um crente, nós que somos cristãos, respondemos a um conflito. Mas ao fundo do poço, ao lidar com o conflito. O indivíduo que acha que ele é o conflito, ele não sabe como resolver, ele não tem esperança de como lidar com o conflito, ele vai chegar à conclusão de que a vida não vale a pena. Não tem esperança para mim. Esse conflito nunca vai se acabar. Quer saber o quê? A vida não vale a pena. Eu vou dar cabo à minha própria vida. Vou tirar a minha vida. A Organização Mundial da Saúde tem uma estatística, ela é um pouco antiga, não sei o quanto ela mudou aí, mas para a época de 2005, eles lançaram essa estatística dizendo que 3.000 pessoas tiram a vida por dia. Isso dá mais de uma pessoa por minuto, em termos de suicídio. Porém, os entendidos, os que buscam informações de relato, a realidade, diz que 3.000 não é a realidade, é muito mais, talvez o dobro. Porque nunca se consegue trazer a estatística real. Há muita gente tirando a própria vida por falta de esperança, porque não sabe como resolver o seu conflito. Evidente que respostas de escape não são respostas para um crente, para aquele que conhece a Jesus e tem a verdadeira esperança no seu coração. Mas há um segundo tipo de resposta, são as respostas de ataque. É aquele indivíduo que fala, eu não vou fugir, eu não vou negar que o problema existe. Você arrumou confusão, eu vou arregaçar as mangas da minha camisa e me preparo para a briga. Você quer ver com quem você mexeu? Eu não levo desaforo para casa. Tem gente que resolve conflito assim, e parte para agressão. Agressão verbal, agressão física, agressão emocional, faz chantagem. Você sabe que dirigir aqui na sua cidade, eu venho de Atibaia, o trânsito lá está começando a ficar complicadinho, né? Muitos paulistas estão mudando para Atibaia e fim da tarde é um pouco caótico sair da cidade. Mas não é tão difícil quanto aqui. Ontem à noite demoramos um bom tempo por causa do trânsito. E sempre muito cuidadosos, porque você sabe que se você relar o para-choque do seu carro na lata nova de um outro carro, você arrumou uma encrenca terrível. E há muita agressão no trânsito, não é? Não só pela violência da maneira como os motoristas dirigem, mas se você encostar no carro de alguém, você vai ter um problemão, né? Ele vai descer furioso de dentro do carro. Mas o Brasil também é um dos campeões de agressão à mulher. Por isso a Delegacia da Mulher, por isso Lei Maria da Penha, de agressão à criança. O Estatuto, não é, da Infância e Juventude. O Brasil é um dos campeões do abuso infantil. Então, a sociedade e as leis tentam ir para o outro lado e tentar trazer leis ou a força da lei para tentar ajudar e minimizar essa questão da agressão. Infelizmente, tristemente, muita agressão dentro dos lares, de maridos que se tornam ditadores, cruéis, forçam a barra, às vezes pode ser do lado da esposa, ela se torna rixosa, briguenta, às vezes é a rebeldia do filho. Então a agressão de fato está dentro dos nossos lares. Mas há um segundo uma segunda resposta dentro da tentativa de escapar do conflito. Muito comum nos Estados Unidos. Se alguém olhar um pouquinho mais firme para o outro, eu vou fazer um BO contra você e você vai se ver na justiça. Então é o acionamento judicial, não é? A profissão de advogado está em voga no Brasil, está em alta. Porque hoje qualquer coisinha você entra com uma ação judicial. Se você não é tão fortão para enfrentar o teu conflito, então
deixa comigo, você vai se ver com a lei. Vou botar você na justiça. E lá eu quero ver, lá você vai pagar tudo. Tristemente, conhecendo uma família cristã, o pai e o filho tinham uma empresa. Por algum motivo tiveram que fechar a empresa. Uma dificuldade administrativa e tudo mais. Só que o filho entrou na justiça contra o pai. Cristãos, crentes do Senhor Jesus. O pai carregando esse problema por anos na vida. Acionamento judicial? Correto um crente? Alguém de dentro da família botar o outro na justiça? Tem alguma coisa errada. Isso não é ser pacificador, sem dúvida. Mas vamos dizer que o fundo do poço é o homicídio. Se na tentativa de escapar do problema é tirar a própria vida, então se eu sou fortão, você é o meu problema, eu acabo com a sua vida, eu resolvo tudo. O conflito está resolvido. De novo, falando do trânsito, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, vi uma reportagem rapidinho no jornal, na televisão, Marginal Tietê. Em algum momento o trânsito parou repentinamente, os carros pequenos conseguem fazer isso com facilidade, mas um caminhoneiro chegando pela primeira vez na cidade de São Paulo, desconhecendo toda a esquemática do trânsito, percebeu que o trânsito tinha parado e ele com o caminhão carregado pisou no freio. Só que era um pouco tarde. O caminhão foi parando e ele não para imediatamente, como um carro pequeno. Ele deslizou ainda e, quase parando, ele encostou no para-choque do carro da frente. Um carro novo, o motorista desceu do carro, tinha aberto o porta-luvas, pegou seu revólver, subiu no estribo do caminhão e descarregou ali o revólver. Sem conversa, sem perguntar se tinha seguro, não quis nem saber. Homicídio. Mas falar, mas como cristão a gente não vai chegar nesse ponto. O Senhor Jesus Cristo disse que se você odiar o seu irmão, você já cometeu homicídio, você matou ele no seu coração. Nesse aspecto, tem muito marido que já matou a esposa no coração. Há muita esposa que já matou o marido no coração. Há muitos filhos que já mataram os pais no coração. Se você odiar alguém, você já cometeu este pecado. Essa não é uma resposta pacificadora. Então, quais são as respostas de um pacificador? Vamos olhar. Esse é o terceiro tipo de resposta. É aqui que nós vamos ter um terreno muito seguro. Se você for para escape ou para ataque, você está fora da vontade de Deus. Você vai ter consequências tristes e desastrosas. Mas busque. E aí a minha pergunta, você é um pacificador? Então veja se as suas atitudes são parecidas com a instrução bíblica. Em primeiro lugar, quando o conflito é pequeno, a sugestão do autor Ken Sande é, desconsidere, releve. Nós somos mestres em fazer tempestade em copo d'água, não é? Nós muitas vezes somos muito melindrosos. Tá vendo? Não disse bom dia para mim. Que coisa! É para ficar triste, irritado, chateado por causa de um bom dia? Dá um desconto. Ele só fica bem acordado depois das 10, não é? Se for comigo é mais ou menos assim. Desconsidera quando é uma coisa pequena. Às vezes é uma coisa boba. Não vale a pena a causa de sentar, fazer uma confrontação. Não há nada de imoral, não há um pecado. Talvez um esquecimento. Talvez o jeitão meio frio do outro, não tem problema. Então desconsidere. Olha só o que diz Provérbios 12:16. A ira do insensato no instante se conhece. Isso não é para nós. Isso não é ser pacificador. Mas o prudente, ele esconde, ele oculta a afronta. Você viu fulano? Muito afrontado aquele indivíduo. No seu coração, você oculta, esconde. Isso não é nada não, deixa para lá. Essa é a atitude do pacificador. E dentro dos nossos lares, nós precisamos ter mesma ideia, a mesma atitude. Se é uma coisa pequena, releve. Perdoa no teu coração já. Não precisa criar caso, não é? Com aquela coisa que é tão pequena. Mas e se não for tão pequena? E se isso está incomodando? E se há uma atitude pecaminosa? De fato, há uma ofensa.
Eu tinha assim um outro versículo ali. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Se foi injuriado, perdoa. Mas há um segundo passo, então. Se o problema não é tão pequeno, você está perdendo sono, houve uma ofensa de fato, então o pacificador parte para a conversa. Parte para o diálogo, a comunicação direta. Mateus 5, 23 e 24 diz assim, olha, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro lá reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Tem um problema de fato, o coração está apertado, não dá simplesmente para desconsiderar porque houve uma ofensa, então vai conversar com o irmão. É a maneira de resolver, que Deus nos dá, que Deus nos encoraja. Mateus 18:15 fala, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, e conversa. O problema muitas vezes é que no relacionamento familiar, nós preferimos guardar cupomzinhos emocionais, e a gente bota num baú. A gente vai guardando o cupom. Fez isso para mim. Olha, me machucou de novo. Olha, e aí passa algum tempo, passa-se algum tempo, passa alguns anos. Aí eu falo, quer saber? Peraí, eu vou descontar os meus cupons aqui, ó. E você abre aquele baú e ele está mal cheiroso, já está podre. E ninguém consegue resolver aquela conta. Toma cuidado. Você precisa partir para a conversa. Ficar em silêncio. Também não falo mais sobre isso. Nunca resolveu o problema, nunca resolveu o conflito. Com a atitude correta, tirando a trave primeiro do teu olho, você convoca a pessoa com quem você tem conflito. Se é o seu cônjuge, se são os seus filhos, se são os seus pais, para uma conversa para resolver a questão. Esse é o pacificador. Mas vamos dizer que ainda vocês não estão se entendendo. Estão com dificuldade na interpretação do problema. Então busca a ajuda de alguém, busca o conselho. Olha Provérbios 13:10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Você quer a sabedoria de Deus para resolver o conflito? Esse é o seu maior interesse? Ou você é o tipo, quero ver o circo pegar fogo? Isso não é pacificador. O pacificador, quando ele não dá conta de resolver o conflito, ele busca na multidão de conselheiros alguém sábio. Busca um líder espiritual, busca um casal maduro, busca um outro irmão que é piedoso. Olha, eu estou com essa dificuldade, eu preciso da sua ajuda, vamos lá conversar com a gente, dar um conselho, nós precisamos resolver isso. Essa é a sabedoria de Deus. E às vezes nós somos orgulhosos, nós tendemos a não buscar ajuda. No relacionamento conjugal, a tendência da busca da ajuda geralmente é das mulheres. Elas são muito mais sensíveis ao problema, à dificuldade. Os homens são mais orgulhosos. Não, eu sei tudo da Bíblia, eu conheço toda a teologia, eu estou fazendo o correto e não vou mudar. O homem é mais duro, de modo geral. Mas nós precisamos nos quebrantar e se de fato não estamos conseguindo resolver o problema, precisamos de ajuda. Busca o pastor, busca um líder espiritual, busca um casal, um crente maduro que você confia, que tem uma vida de caminhada com Deus. Peça ajuda dele. Mas vamos dizer que ainda assim, o coração está duro, não deu para relevar, não deu para simplesmente desconsiderar a ofensa. Tentamos o diálogo, a coisa não aconteceu. Um está plantado na sua posição e não quer se quebrantar. Buscou ajuda, houve intervenção de alguém, nada aconteceu. Então, evidentemente, que a última tentativa é a disciplina da igreja. E se ele não atender, diz-o a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus 8,17. É a sequência do diálogo. Depois leva mais um ou dois, vamos dizer que são os mediadores, os conselheiros. Não houve mudança, agora a igreja, o povo de Deus está interessado que aquele irmão, aquele conflito que está acontecendo seja resolvido. E se ele não ouvir a igreja, aí não tem como, aí é este passo. Muitas tentativas foram dadas,
Mas isso ainda é uma atitude amorosa, para que o irmão perceba que há muito mais gente orando e engajada, querendo que aconteça a resolução do conflito. Infelizmente, hoje, muitas igrejas nem têm disciplina na igreja. Não, aqui é tudo pelo amor. E vira uma grande bagunça. E, por outro lado, o não entendimento e muitas vezes o julgamento precipitado e nem a chance da confrontação é dada para o pecador, para o indivíduo que está no conflito. Nós precisamos ver biblicamente quais são os passos corretos para a disciplina. Mas uma pergunta fica: por que é que nós temos conflitos? Nós temos a Cristo como nosso Salvador. Por que nós enfrentamos os conflitos ainda? Abre a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Esse texto ele é muito importante dentro desse tema que estamos lidando. Tiago, capítulo 4, eu quero ler dos versículos de 1 até o 4. Se alguém precisa acompanhar, eu não tenho projetado o texto, então a versão que eu tenho é a revista atualizada, não sei a versão que vocês costumam usar aqui, mas diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Pode incluir a palavrinha conflito, é a mesma coisa. De onde procedem os conflitos que há entre vós? Da onde que vem? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Deus tem ciúme de nós, como diz o texto seguinte, e Ele quer que sejamos pacificadores, porque Ele tem a graça dEle para quebrar o coração mais soberbo. De onde vêm os conflitos? Onde está a origem dos conflitos? A origem dos conflitos não é externa, não é o problema que eu tenho lá em casa, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu chefe, não é o meu professor o meu problema. Eu só tenho conflito por causa da maneira como o meu coração responde ao conflito. Ao suposto conflito. Percebeu o que está aí no versículo 1, na parte final? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Na verdade, os conflitos têm início nos desejos do nosso coração. Quando você deseja alguma coisa, saiba que ali existe a grande possibilidade de ter um conflito. Você quer alguma coisa, você vai se empenhar para ter essa coisa que você deseja. Qualquer coisa. Você já tem os passos, você já tem a caminhada de que se isso dominar o seu coração, você vai ter conflito. Menos que você seja um ermitão e more sozinho, você não vai ter ninguém para ter conflito. Mas se você tem uma família, você tem esposa, tem filhos, se você mora com seus pais, existe a grande chance, por causa dos conflitos, das coisas que você quer, dos seus desejos, você ter os conflitos. Já percebeu, geralmente, o adolescente, como ele fica com o coração apertado quando ele pede alguma coisa para os pais, e os pais falam: filho, você não vai poder ir. Mas pai, todo mundo vai. Era só um desejo, ele só gostaria de ir. E aí ele vai ficar aborrecido, vai ficar entristecido, quando não ficar rebelde, quando não responder mal. E aí gerou o conflito. Então o problema são os nossos desejos. Muitas vezes um bom desejo pode se transformar num mau desejo na nossa vida. Quer ver um exemplo? A
palavra de Deus diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mas se a esposa exigir do marido este amor, como Cristo amou a igreja, sabe o que vai acontecer? Vai ter conflito. Porque o marido oferece amor para a esposa como parte da sua adoração de quem é Deus. Então eu amo minha esposa. Mas se a esposa tentar do lado de cá, tentar arrancar esse amor do marido, vai ter conflito. Porque o marido é incapaz de fazer isso por ele mesmo, se ele não fizer como parte da sua adoração a Deus. Mesma coisa se o marido tentar arrancar algo da esposa. Eu só quero que ela seja submissa, eu só quero que a minha esposa seja respeitosa para comigo. Só isso já está bom. E se tentar arrancar de todo jeito essa atitude da esposa, vai ter conflito. Se a esposa não oferecer a sua submissão, primeiro a Deus, para abençoar e cuidar do marido, vai ter conflito. Se os pais tentarem a obediência a ferro e fogo do filho, e não entender que este é o seu papel de discipular o seu filho, de ensinar o caminho do Senhor, o filho vai se rebelar. Se não houver o diálogo, não houver a conversa. Então percebe que quando nós temos um desejo, seja ele qual for, ele pode ser a fonte de conflito. É o que o texto está dizendo. Cobiçais e nada tendes. Você quer alguma coisa e não tem. Aí você parte, vamos dizer, para a ignorância. Matais e invejais e nada podeis obter. Você continua na caçada do seu desejo para que ele se realize. E aí você está disposto a criar toda a confusão. Então, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aí você cria conflito. Porque o que você está querendo não está acontecendo. Então, na verdade, o seu desejo agora se transformou em demanda. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Hoje é domingo, certo? Geralmente, eu sei que na correria que vocês têm aqui, trabalho todo durante a semana, sábado tenta arrumar algum horáriozinho para ir no mercado, e domingo vamos para a igreja. Ah, mas tem um horário maravilhoso, porque nós vamos ajuntar as famílias, os parentes, vamos para a casa de um, não é? Combinam-se as esposas, o que vai ser feito para o almoço, e você está esperando, né, só aquela lasanha, ou a macarronada, ou o frango assado, talvez vai sair um churrasquinho, não sei o que você vai comer no domingo, todo mundo junto. Eu quero dar o exemplo dessa questão do desejo e da demanda, tá bom? Só que tem um horário do momento da refeição que você mais espera. Compreenda bem. Vou chamar que você é um formigão. Você quer o horário da sobremesa, não é? Eu quero aquele doce. Eu não sei a sua sobremesa preferida, mas vamos pensar que é aquele bolo Floresta Negra. Só que não foi qualquer chocolate que foi colocado ali. Foi Nutella. Né? Aí foi recoberto então, foi molhadinho, né, com guaraná, ficou maravilhoso o bolo, aquelas raspinhas de chocolate em cima, chocolate meio amargo para quebrar o doce do Nutella. E foi, você viu chegando, né? Colocaram na geladeira e você de olhos, fala, a lasanha está maravilhosa. Todo mundo comeu muito bem e você muito sábio. Você, peraí, eu não posso exagerar, porque né, você comeu a medida certa da lasanha e agora vem o bolo. Que maravilha de bolo. Você come, se satisfaz, você não está sobrepeso, não tem nenhum pecado aí com o seu desejo e com a satisfação do seu desejo. Tudo bem? Vocês estão comigo? Tem gente que está com água na boca aí já, né? Mas você viu que todos comeram, as crianças comeram, seu cunhado comeu do bolo, está todo mundo junto. Aí sobrou mais de um quarto do bolo. Puxa vida, volta para a geladeira o bolo. E nesse momento você tem um desejo. Eu gostaria de comer mais um pedaço desse bolo, mas agora não dá. Se eu comer agora vai ser o pecado da gula. Mas depois que fizer a digestão, estou pronto de novo. E você é muito bíblico no seu desejo. Você é simples como a pomba, esperto como a serpente. E você fala, eu vou marcar no meu relógio um horáriozinho para eu voltar aqui na cozinha e comer mais um pedaço. Você fala,
Essa turma agora vai deitar lá na sala, no sofá, vai para o quarto, vai tirar um cochilo. Eu também quero, porque, né, os olhos ficam pesados depois de um almoço maravilhoso desse. E você fala, às 4 horas começa o jogo, vou acordar para assistir o jogo, mas se eu chegar às 4 aqui, não vai ter mais bolo, de jeito nenhum. Então você é esperto como a serpente, você fala, 15 para as 4. Não, aí também não, porque acho que muita gente vai acordar um pouquinho antes do início do jogo. 3h30. Já tá bom, 3h30. Não, eu vou sacrificar o meu cochilo. Eu vou botar 3h15, porque esse povo aqui, antes de 3h30 ninguém acorda. Mas para garantir o meu pedaço do bolo, 3h15. Aí você coloca o seu relógio de pulso debaixo do travesseiro, para 3h15 tocar e ninguém ouvir. Fez você já desligou. Né? Aí você vai de meia para a cozinha. Você nem põe chinela, porque vai que faz barulho, né? Você prepara o seu copo, sei lá, sua bebida preferida, lá, Coca-Cola, bastante gelo, ou um cafezinho na Nespresso, né? E aí você pega o pratinho, coloca lá e abre a geladeira. Isso mesmo, exatamente. Cadê o bolo? Você tinha um desejo, você se programou para mais um pedacinho e tinha bolo suficiente. Impossível que alguém tenha comido todo aquele resto numa tacada só. Mas eu vi voltar para a geladeira. Será que eu vou verificar os quartos? Alguém botou embaixo da cama, né? Debaixo do sofá? Não. Você fica decepcionado ali. Eu não sei, eu duvido. Aqui, pensa só na sua reação. É você que está ali na frente da geladeira e não tem mais bolo. Não fala para mim não, só pensa na sua resposta. Como é que você respondeu a um desejo de alguma coisa que você desejou? A palavra cobiça é isso. Só que é um forte desejo. Eu queria muito mais um pedaço de bolo. E eu não tenho. Eu duvido, eu sei que tem, né? Se não todos conhecem a Jesus, são salvos, nascidos de novo. Eu duvido, irmãos, mas você pode me corrigir depois do culto, tá? Que você tenha feito uma oração do tipo, Senhor, abençoado seja o teu servo, aquele que aproveitou das migalhas, do último instante, né? Do último pedaço. Eu duvido, mas pode ser que alguém já está num nível de maturidade tal que fala, não, mas eu, pedaço de bolo, tô nem, tudo bem, pode ser. De repente sai um grito interno, né? Você foi dominado por um instante de ira. Mas é uma ira que tenta buscar a justiça sua, pessoal. Eu quero o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E se eu não tiver, vai ter conflito. E nesse momento que você ainda está tentando se recompor, entender o que aconteceu, você olha para dentro da pia, está lá o tabuleiro, como diz lá no Espírito Santo, está lá a assadeira onde estava o bolo. E realmente não tem mais nada. A última Nutella, você vê um dedinho passado assim, aí vem o sobrinho, joga um pratinho e sai correndo para brincar com os primos dele. E você fala, moleque! Aí o que acontece? Com seu desejo, que virou uma demanda, você quis muito aquilo, você se assenta no trono do juiz. Você passa a julgar. Nunca mais eu me chamo esse cunhado para minha casa. Você começa a buscar um jeito de julgar a situação a seu favor. Meus queridos, tira o bolo da jogada e ponha qualquer outra coisa, qualquer mesmo, que você quer muito. Qualquer coisa. Especialmente quando você não tem, você criou toda a expectativa, virou uma demanda, uma cobiça. Essa palavra significa um forte desejo que dominou seu coração, e aí você não tem, você responde como? Com conflito. E o problema é que ao tentar julgar a sua própria causa, você pensa que você é um juiz benevolente? Não. A Bíblia diz só um justo juiz, só um, é Deus. Ele julga a nossa causa. Ele julga com perfeição. A ira do homem, diz o texto de Tiago, não produz a justiça de Deus.
A ira de Deus produz a justiça dele. Ele tem reservado um dia, segundo a palavra de Deus, para derramar toda a sua ira. A ira dele é justa. Porque ele vai olhar, se você foi justificado, você estará para sempre com ele. Se você não foi justificado em Cristo Jesus, você está debaixo da ira de Deus. A ira dele produz a justiça dele. A nossa ira não produz a justiça de Deus. É uma tentativa de ter justiça própria. E aí você acha que como juiz você libera o pecador, você desprende misericórdia, você libera a misericórdia para ele? Não. Você quer condená-lo. Você fala nunca mais. Às vezes a gente quer riscar o nome da pessoa, né? Do nosso livro, de contato, de amizade, de parceria, de comunhão. Eu vou trancafiar você dentro do meu coração e você vai apodrecer aí. Quero que você morra. Essa é a condenação final. Você precisa avaliar aonde está o teu desejo. O professor meu, Robert Jones, sempre fazia esse desenho. Aquela cadeirinha é o trono da sua vida. Quem deve estar reinando na sua vida? Ali tem uma cruz. Supostamente, como crentes no Senhor Jesus, eu digo, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor. Ele reina, Ele domina a minha vida. Menos na hora do bolo, é isso? Aonde você coloca os teus desejos? Não era errado desejar, não era imoral desejar um pedaço de bolo e tentar comê-lo às 3h15. Se eu tivesse incluído na minha expectativa mais um item, era o que faltava para que eu eliminasse a possibilidade do conflito. Seria assim, Senhor, se o Senhor quiser, às 3h15 eu vou comer mais um pedaço de bolo. Percebe a diferença? Mas se eu falar, eu quero o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu vou me frustrar e vou ter conflito com quem quer que seja que não me deu o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. O problema é que nós até falamos que Jesus é soberano, Ele está reinando na nossa vida, os meus desejos estão submissos a Ele, estão debaixo do trono, e segundo a vontade dEle, Ele vai fazer ou realizar. E a gente se esquece, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós queremos a segunda parte, nós queremos desejos do nosso coração realizado, mas nós não buscamos agradar ao Senhor antes. Nós não buscamos a adoração antes. Nós não buscamos fazer a vontade dEle antes. E o problema é que nós construímos uma escadinha para o trono. Não, Senhor, o Senhor está reinando aí, mas olha, tem um desejinho muito importante meu. Vai ficar só no primeiro degrauzinho aqui. E aí o tempo vai passando, e eu acho que eu sou muito mais esperto, e eu vou botando, subindo os degraus ali, às vezes está até lá do lado de Jesus. Jesus, o Senhor cuida dessa área da minha vida, e dessa cuido eu. Meu desejo está lá. Eu preciso refletir sobre isso, onde está o meu desejo. Eu preciso lembrar, amado, que o conflito é uma oportunidade que nós temos de glorificar a Deus. O que vai sair como resposta da tua vida precisa glorificar o nome de Deus. O texto de Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, quer comais o bolo, floresta negra, quer bebais, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas, todas as nossas ações, a atividade mais simples, até de se alimentar, tem que ser para a glória de Deus. Mas nós não levamos a esse, você acha que Deus está importando que eu coma ou não um pedaço de bolo? Deus está se importando sim, com a atitude que você tem ao comer o bolo ou não ter o bolo. Perceba a oportunidade. Reconheça o seu pecado. Mateus 7,5 diz, tira a trave do teu olho. Olha o tamanho, né, de lenha, de madeira que está no seu olho. Tira. Aí você pode ir. Reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua parte terrível. E aí depois você pode chegar no teu irmão, quem quer que seja, e exortá-lo, se ele realmente te ofendeu. Confronte biblicamente o teu irmão. Agora sim, primeiro resolva no teu coração.
depois você vai até o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, e resolve a causa. Mas tem um problema ainda. Onde tem conflito, tem alguém irado. É quase impossível, numa situação de conflito, não ter um indivíduo irado. Porque se tem conflito, tem alguém que está muito irado. Não é irado como os adolescentes dizem, né? Fulano é irado, meu. Não é esse irado, né? É irado, raivoso. O coração cheio de amargura ali. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, para não dar lugar para o diabo. Parece ser inevitável que tenhamos ira no nosso coração, mas eu tenho que rapidamente lidar com ela para não pecar. Irai-vos e não pequeis. Não deixa isso fermentar no coração, não deixa passar um dia, mais outro dia, mais outro dia. Resolve rápido. Primeiro no seu coração e depois com quem quer que seja que você está tendo conflito. Irai-vos, não pequeis, não se põe sol. Não deixe o dia virar para o outro dia. Eu e Dulce fizemos uma consagração na nossa vida por causa desse texto. Sugestão de uma irmã, na época viúva, tinha sido casada por quase 60 anos, e ela falou, Paulo e Dulce, o segredo do casamento é observar esse texto aí. Você sabia que no casamento tem muito mais de lidar com perdão um com o outro do que com romance, não é? O jantar de ontem foi maravilhoso. Esse precisa ser cultivado. Mas o dia a dia, a realidade no relacionamento conjugal, é outra. E nós precisamos ter esse coração cheio de compaixão. Mas aprender a olhar para o nosso próprio coração, que nós temos que lidar com o orgulho, o egoísmo, e não ficar irado. Eu e Dulce fizemos essa oração e um belo dia, quando a gente ora e se consagra numa área, vem a oportunidade de praticar, não é? Então, recém-casados, um daqueles dias que nós não acordamos bem um com o outro, na verdade nós não lembramos o motivo, nós conversamos sempre muito, né? Bastante, somos muito amigos um do outro. Até de lava-jato a gente conversa em casa, né? Mesmo sem entender tudo. E naquele dia não tinha papo. E quando não está bem, o casal, tá, sim. Né? O suficiente. Monossilábico, né? E o dia passou assim esquisito, chegou a noite, e aí eu falei, tem algum conflito? E aí o meu coração assim, Senhor, toca no coração da tua serva. Se tem algo entre nós, algum problema, Senhor, que ela aprenda a ser humilde, venha falar comigo. Hã? Senhor, eu tenho certeza que eu fui justo, correto, eu nada fiz. Hã? Eu imagino que ela fazia a mesma oração sobre mim. Aí chega a noite, precisa dissimular a situação. A gente se torna dissimulado. Eu vou fazer que eu estou lendo um livro e para dizer para ela, estou aqui, querida, né? Todo pronto para ouvir a sua queixa. Eu fui lá para o quarto, então já não tinha mais o que fazer, nós nem tínhamos televisão na época, né? Acendi a luz do meu abajur, ela teve a mesma ideia, foi para o meu lado na cama, acendeu o abajur, pegou umas revistas e, gente, a gente só ouvia o barulho das folhas, né? O livro não tinha começo nem fim. Realmente não tinha, porque eu queria dar a oportunidade dela falar. Mas aí fica esquisito, né? Fica aquele silêncio, não tinha papo. Já viu o casal quando está brigadinho assim? A gente não fala claramente alguma coisa para o outro. A gente fala entre os dentes. Aí eu levantei e falei assim, beber água. Né? Tipo, tô acordado, vou para a cozinha beber uma aguinha. Se quiser falar comigo, tem nada mais importante, só vou beber água. Quando eu voltei, enrolei um tempão, voltei, ela foi beber água. Ela, eu também, né? Ela foi beber água. Daí a pouco, mais 45 minutos, 50 minutos, tá chato o ambiente, tá esquisito. Uma dissimulação total. Aí eu falei, tá na hora de beber um suquinho, né? Beber suco. Fui para a cozinha, tomei meu suco, voltei. Aí foi ela, revezamento 2 por 1 na cozinha. 10h30. Falei, gente, tá tarde? Que negócio, não vai resolver, né? Pensando. Aí eu falei, tomar um leite quente, porque agora vai relaxar e eu me preparo para dormir. Fui para a cozinha, ela ouviu o micro-ondas, eu voltei. Quando eu voltei, ela foi tomar o leite quente dela. Sempre, né? Bom, depois da barriga cheia de líquido, revezamento 2 por 1.
no banheiro. Aí fala assim, fazer xixi, né? Fui lá, voltei. 15 para meia-noite. Eu falei, não tem mais jeito. O negócio está feio aqui. Mas eu não fiz nada. Eu estou correto. Aí eu decidi deixar mais claro ainda. Quando eu levantei, eu falei, querida, vou escovar os meus dentes. Né? E fui para o banheiro, escovei os meus dentes, voltei, porque agora não tem mais jeito. É a última chance. Escovou o dente, agora é botar a cabeça no travesseiro e dormir. Na hora da vez dela agora, eu também, né? No que ela levantou do lado dela, do abajur, ela viu uma aranha marrom, uma aranha armadeira, muito comum dos gramados lá onde a gente mora. Haviam cortado a grama do quintal, a coitadinha buscou refúgio onde? Dentro do quarto do casal, escondeu de trás do criado mudo, né? Ficou o dia inteiro escondidinha e, na calada da noite, que quarto pacificador, não é? Que tranquilidade, ela se sentiu tranquila para dar um passeio na parede, subiu, ficou bem no facho do abajur do lado dela. Então, na hora que ela levantou e viu a aranha, ela, querido, uma aranha! Gente, eu acho, essa parte é só eu acho, que eu ouvi a música do Indiana Jones, sabe? Eu dei uma estrela para dentro do banheiro, peguei o rodo e falei, fica olhando, senão ela vai esconder, ela vai fugir, querida, fica aqui. Aí mirei, acertei na aranha, a aranha virou, caiu lá na frente do criado mudo. Então eu, com o meu sabre, não era sabre, era só o rodo, né? Virei para minha amada e pela primeira vez no dia, os nossos olhos se cruzaram. Começamos a chorar e os dois fazer a mesma pergunta ao mesmo tempo. O que está acontecendo? O que eu fiz para você? Você está triste comigo? E tivemos um momento de acerto, de pedido de perdão mútuo, que na verdade nós falamos essa história, mas nós nem sabemos o que causou qualquer conflito ali. Mas houve a disposição de pedir perdão um para o outro e ter um sono reparador. Porque o coração estava começando a ficar irado na nossa soberba, na nossa arrogância e ninguém querer se quebrantar. Moral da história, aranhas são seres celestiais. Hã? Vendemos aranha R$5 na saída, pastor Edgar. Se alguém está precisando levar para casa. James Kennedy, um autor conhecido, diz o seguinte, precisamos quebrar o orgulho que nos impede de sermos pacificadores. Desça da escada do seu coração, não fica altivo sobre ele, não é? Desça da escada do seu coração, abra a porta da prisão, destranque as correntes e deixe-o sair do calabouço da sua alma. Se você condenou a outra pessoa para que ele apodreça, lembre-se, se ele apodrecer lá no fundo do seu coração, você apodrece junto. Qual é a solução então para o conflito, para ir terminando? A palavra de Deus é muito clara, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha a ação de Deus para trazer pacificação ao nosso coração. A grande barreira de inimizade, o pecado nos afastava de Deus e Ele enviou Jesus Cristo. E em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados. E uma vez aceitando a Ele como Salvador, temos a grande promessa da vida eterna. Uma promessa verdadeira, real, vai se cumprir. E podemos desfrutar de uma vida transformada, que Ele mesmo nos capacita a viver. Uma vida de santidade. Temos que ir limpando a cozinha da nossa casa, do nosso coração, aonde os conflitos começam a ficar incrustados, grudados de problemas que não são acertados. Tem gente que fala, eu perdoo qualquer coisa, menos 3 pontinhos. Quem somos nós para determinar o que pode ser perdoado ou não? Se eu já tenho o perdão de Cristo, que Deus providenciou em Cristo na minha vida, eu tenho que liberar o perdão para o meu cônjuge. E preciso caminhar para essa resolução. Eu não sei se você que está hoje, nessa manhã aqui, já obteve esse perdão de Cristo na sua vida. Mas faça isso logo, porque há uma grande dívida entre você e Deus. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Há uma grande barreira de inimizade.
Esse é o maior conflito que o ser humano pode ter. Mas Deus envia Jesus. Ele morre na cruz, paga o preço, porque assim era necessário. E por causa do sangue derramado, o conflito foi pago. O sangue de Jesus é um sangue precioso, de inestimável valor. Nenhum dinheiro, nenhuma riqueza se compara a essa grande ação de Deus através do sangue de Jesus. E uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, Ele pode reinar no seu coração e tornar você um pacificador verdadeiramente. E Ele pode trazer paz para a sua casa, paz para o seu lar, paz para os seus relacionamentos. E aí você vai estar atento, evidentemente, de tudo aquilo que pode ser sujeira na vida. Uma vida de mentira, uma vida de ações ocultas, uma vida de pecado. Em Cristo Jesus temos o perdão e a paz. E para finalizar, o último texto de Colossenses, que diz: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude. Ele é totalmente Deus. E por meio dele reconciliasse. De novo, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Curve a sua cabeça agora. Eu quero pedir que o pastor Edgar venha aqui fazer uma oração por você, com você. A minha pergunta continua: você é um pacificador? Talvez você já veio hoje, nessa manhã, com um conflito no teu coração. Talvez você tenha um conflito com seu cônjuge. Talvez com seu filho. Talvez você, filho, um conflito com seus pais. Se você quer ser este pacificador, disponha o teu coração e peça a ajuda de Deus. Você quer ser reconhecido como um filho de Deus? Você precisa ser um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus vai capacitá-lo a se tornar esse pacificador. Há essa disposição no seu coração? Se você quer que Deus transforme a sua vida, se você quer viver uma vida de santidade, você precisa aprender a começar a resolver os conflitos que tem na sua vida e no seu próprio coração. Eu peço então ao pastor Edgar, o seu pastor, que te conhece mais do que eu, ele vai fazer essa oração e a gente vai louvar e agradecer a Deus. Vamos nos colocar de pé para essa oração, por favor. Antes de orarmos, convém fazer essa pergunta: será que na minha casa eu sou um pacificador ou um perturbador? Você sabe. Peça ao Senhor agora, você mesmo, no seu íntimo, fale com Deus, fala: Senhor, diante do que eu ouvi, diante do teu desejo em me aperfeiçoar para ser uma pessoa de paz, com a tua ajuda, eu quero contribuir para melhorar o clima, a harmonia, o relacionamento na minha família. Peça perdão para Deus se tem situações mal resolvidas, se o clima está tenso, se está tendo muitas brigas, bate-boca, e você sente nesse momento um peso no coração, é um incômodo que Deus traz. Fala para o Senhor: me perdoe, Senhor, perdoa-me. Por favor, perdoa-me. Se em sua casa tem pessoas que nem falam mais contigo, ou até parentes que nem estão na sua casa, amargura no coração, deixa o Espírito de Deus tratar para você liberar perdão agora, em nome de Jesus. Tire esse veneno do seu coração, coloque na cruz, fala: Senhor, essa amargura tem me consumido, desejo de vingança, desejo de dar o troco, tal pessoa me deixa muito nervoso, ajuda-me, Senhor, a ser um pacificador. Pede perdão para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Quando a gente se dispõe a reconciliar, Ele já vai à nossa frente, preparando o coração daquela pessoa para restabelecer a paz. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos. Obrigado por Jesus que veio e quebrou a parede de inimizade, que o primeiro conflito é contra o Senhor.
O Senhor já nos reconciliou contigo e ainda hoje estende a tua mão para quem não se reconciliou. E agora sim, com Jesus reinando em nossa vida, a gente dá o primeiro passo, nós nos humilhamos, talvez alguns de nós precisam se humilhar diante do Senhor, pedir perdão por causa do orgulho e falar: Deus, limpe meu coração tão encardido com falta de perdão, por favor, limpe o meu coração. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, é justo, para purificar, limpar o nosso coração e trazer a leveza, a paz, trazer de volta a alegria perdida, porque Jesus, Ele dá alegria, Ele restaura, Ele começa tudo de novo. Muito obrigado, Senhor. Trate com nossa família, em nossa casa agora. Trate para que haja um clima melhor, um lugar mais sereno, onde há espaço para diálogo, onde há espaço para sorriso, onde há espaço para boas conversas. Senhor, sare nossos filhos. Tira, Pai, esse clima pesado que o inimigo tem ganhado tanto espaço. Traz de volta, Pai, aquela gostosura de estar numa casa onde há saúde, onde há vida, onde Jesus reina. É por tua causa que nós queremos, porque nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podem se sentar?